Sim? Podemos começar. Nós temos o vídeo assim também. Está bem. Portanto, em princípio, terão mais pessoas a ver também na internet. No mundo, não é? Está bem. Ok, então, em primeiro lugar, eu gostava de fazer só uma nota prévia, porque era previsto ser o professor Hugo Gamboa a estar presente aqui nesta palestra. Agradecer também o convite, é com grande gosto que a Plux aceita o convite para participar nas jornadas e explicar um bocadinho daquilo que foi o seu percurso. Por motivos de agenda, o professor Hugo Gamboa não conseguiu estar presente. Nós temos sempre um Hugo suplente, que é o Hugo Silva, que sou eu próprio, e então vou tentar estar à altura das expectativas e explicar um bocadinho daquilo que tem sido o nosso percurso. Eu atualmente sou estudante de doutoramento no Instituto de Telecomunicações, mesmo aqui no 10º andar, e sou também cofundador e sócio da Plux Wireless Biosignals, e vou-vos falar um bocadinho daquilo que foi o nosso percurso de empreendedorismo, a gênese da empresa e o ponto em que estamos atualmente. Depois, no final, penso que teremos a oportunidade de fazer também aqui algumas discussões e estarei completamente receptivo às vossas perguntas. Portanto, a Plux foi uma empresa originada por engenheiros, portanto uma equipa marcadamente de origens na área de engenharia, muito focada na componente de comunicação sem fios e da transmissão e aquisição em tempo real de biosinais, processamento, aquisição, visualização. Esta ideia, no fundo, a motivação surgiu de olharmos para alguns problemas na prática, em laboratórios de investigação, problemas que nós próprios passamos enquanto investigadores e pela conjugação daquilo que foi o nosso conhecimento adquirido nas áreas de eletrónica, computer science e engenharia biomédica e pela congregação disto para a resolução de problemas práticos. A empresa foi originada em parte no trabalho de doutoramento do professor Hugo Gamboa, feito aqui também no Instituto de Telecomunicações. Ele muito cedo associou-se a um outro colega que também fez o curso aqui no técnico, que é o Filipe Silva, alguém muito proficiente na área da eletrónica, é a pessoa que eu conheço que tem uma competência muito fina na área de programação, de microcontroladores, desenho de hardware, é uma pessoa excepcional nessa área. Eu próprio fui aluno do professor Hugo Gamboa e depois mais tarde colega dele aqui no técnico, ele fazia o doutoramento, eu fazia o meu mestrado, e nós os três começámos desde cedo a abordar estes problemas de simplificar e dar uma nova vida à aquisição dos biosinais, que são problemas, depois já vamos ver um bocadinho mais à frente que desafios é que trazem, mas que são problemas muito relevantes e com um impacto muito grande. Muito cedo nós percebemos que as competências da engenharia nem sempre estão aliadas às competências na área da gestão e da rentabilidade, de fazer um projeto crescer até ser rentável, uma empresa funcional, e muito cedo também nos juntámos a um quarto sócio, também ele com background na área de engenharia, mas alguém já com mais experiência na área de gestão de empresas e de administração, e os quatro começámos este projeto, este empreendimento que foi a Plux, que formalmente começou em 2007, mas da qual o projeto vem um bocadinho de trás. Portanto, nós começámos os primeiros desenvolvimentos já em 2004, 2005, no âmbito de alguns projetos académicos, e começámos em 2007, quando tivemos alguém que olhou para as tecnologias que nós tínhamos e que disse: eu tenho alguns clientes que estavam interessados em comprar aquilo que vocês produziram. E foi nessa altura, quando tivemos um distribuidor, isto foi algo que nos foi passado por um distribuidor, foi nessa altura que nós decidimos: vamos formalizar o projeto e tornarmos uma empresa. Até lá, nós tínhamos já feito algumas iniciativas comerciais, muito informais. O nosso primeiro cliente, curiosamente, foi o Inesc, para resolver alguns dos problemas que nós conseguimos resolver com a nossa tecnologia, mas de facto foi nesta altura em que nós temos aqui uma transição clara entre aquilo que é a investigação e aquilo que o mercado precisa, que houve esta decisão de criar a empresa. Qual é que foi a motivação para nós começarmos a trabalhar nesta área? Isto que aqui temos é um exemplo clássico, um exemplo de livro, de tecnologias que são normalmente utilizadas, quer a nível hospitalar, quer a nível de investigação, para olhar para o corpo da pessoa e medir vários tipos de sinais. Alguns já estão familiarizados com esta realidade. O ECG, o EEG são sinais muito típicos, biosinais, e normalmente precisam de aparatos muito significativos e difíceis de utilizar para fazer a sua captação. Nós, com alguns dos trabalhos que fomos fazendo inicialmente, chegámos a assistir a recolhas em atletas de alta competição, em que, por exemplo, numa sala deste tamanho,
Para um atleta ser avaliado era necessário os dois. Era um que era o que estava a ser avaliado e um segundo que segurava os cabos, que era para os cabos não prenderem aquele que estava a ser avaliado. Por isso, era um bocadinho a realidade que se assistia há alguns anos, quando nós começámos a trabalhar nesta área, era esta um bocadinho a realidade. E aquilo que nós sentimos foi que a nossa competência a nível de desenho de eletrónica e a nível de criação de software conseguia de facto colmatar algumas destas necessidades e reduzir o que aqui temos para coisas muito mais utilizáveis. Não só a nível do hardware, como também a nível do processamento de sinal e da própria interpretação dos dados. Quando nós vemos um sinal em bruto como este, o nível de informação que conseguimos tirar deste sinal, tal como ele existe no meio físico, é um nível muito limitado. Portanto, nós olhando aqui para o que aqui está, conseguimos ver que a amplitude do sinal varia entre determinados valores, mas não é claro qual é que é o objetivo do trabalho que está a ser realizado, qual é que é o propósito da interpretação do sinal que está a ser feita. E já vamos ver depois alguns exemplos de como é que nós conseguimos transformar esta representação crua do sinal em algo que pode ser utilizável numa clínica de fisioterapia, num contexto desportivo, por pessoas que não têm propriamente a capacidade que nós, a nível da engenharia, temos para olhar para este sinal e fazer elas próprias a interpretação ou combinar isso de forma mais útil na sua prática. Portanto, quando nós começamos a abordar estes problemas, como bons engenheiros, o resultado das nossas primeiras iniciativas eram caixas pretas. Nós tínhamos caixas pretas que mediam sinais do corpo e os transmitiam sem fios para um computador, para um telemóvel, para vários suportes de aquisição. Esta caixa preta resolvia alguns problemas a nível da investigação, mas nós queríamos ir mais longe e o que nós começámos a ver foi que aquilo que tínhamos em mãos, aquilo que tínhamos conseguido criar, estava alinhado com algumas das tendências na área da saúde, na área clínica, na área da qualidade de vida. Tendências essas que nós vimos retratadas numa conferência em 2010 por um investigador de renome nestas áreas, Vincent Travers, que descreve a tendência dos cuidados de saúde, em particular, desta forma que eu acho muito interessante, que é, hoje, o que nós temos são cuidados de saúde muito centrados no tratamento, na gestão da doença. Por isso, primeiro a pessoa tem um problema e só depois é que vai ao hospital e é tratada para isso. De consentimento do paciente, a pessoa tem que autorizar que sejam feitas determinadas intervenções sobre ela própria e que no fundo se resume na figura daquilo que é um paciente, alguém que está doente, que tem algum problema e que está a ser tratado. Mas essa tendência está a mudar e isso é uma coisa que nós na altura víamos também de forma muito clara, que é o dia-a-dia já não é assim. Nós hoje no nosso telemóvel conseguimos medir alguns parâmetros. Eu consigo ver quantos passos é que dei, consigo ver a distância que percorri quando vou a andar, consigo medir inclusive a minha frequência cardíaca utilizando um relógio de pulso. Portanto, essa realidade está a mudar para um paradigma mais de um cliente, de alguém que procura ativamente a prevenção da sua qualidade de vida, alguém que está focado na gestão do seu dia-a-dia enquanto uma pessoa saudável e de alguém que tem o empowerment, alguém que tem a capacidade de olhar para o seu corpo e ver como é que as coisas estão a funcionar. Aqueles de vós que frequentam ginásios veem que as máquinas de ginásio, por exemplo, têm um medidor de frequência cardíaca e isso já vos permite gerir de alguma forma o funcionamento do vosso corpo para impedir que a frequência cardíaca suba demasiado. Portanto, é disso que estamos a falar, é o empowerment das pessoas. E nós começámos a trabalhar para garantir esta realidade e para garantir que éramos diferenciadores com as tecnologias que conseguíamos produzir neste mundo. Vimos há pouco o exemplo de como é que as coisas se fazem de forma complicada. Nós na Plux temos a aptidão ou temos a orientação para fazer as coisas de forma tão simples em que basta ligar um sensor, carregar num botão e estamos a ver os resultados. Estamos a ver coisas que têm significado para nós. E para garantir que tudo isto acontece, nós montámos uma equipa transversal que garante competências ao nível do desenho de eletrónica analógica, da miniaturização, fazermos sistemas altamente miniaturizados. Temos algumas competências também na área de moldes, de criação das próprias caixinhas onde os sistemas têm. Uma das primeiras lições que nós aprendemos foi que para a utilização clínica as caixas não podem ser pretas, têm que ser brancas porque o preto tem uma carga negativa muito grande no contexto clínico. Então, temos na equipa pessoas que, de uma forma transversal, acompanham todo o ciclo, desde a criação do hardware até à criação do software, quer software de investigação, quer software de end user, de consumidor final, onde aqui depois nós temos áreas muito específicas onde trabalhamos. E o nosso foco é muito este, é olhar para o corpo como uma realidade eletrofisiológica e biomecânica e ter a capacidade de tocar no corpo da pessoa, medir diferentes realidades e enviar essas realidades em tempo real para um computador ou para uma outra plataforma onde a pessoa possa depois utilizá-las para um trabalho de recuperação ou para outras atividades que tenham significado para ela.
E a visão da empresa é muito em torno destas tecnologias, é muito vincada. Nós pretendemos trazer o futuro, e é aquilo que trabalhamos todos os dias para que aconteça, para trazer o futuro dos cuidados de saúde para as vidas diárias e para o domicílio das pessoas, porque é uma oportunidade muito relevante. No fundo, o que estamos a falar aqui são de áreas de mercado que estão muito carenciadas em termos de tecnologia, e onde as tecnologias que existem estão muito direcionadas para nichos, e nós o que conseguimos fazer, aquilo que conseguimos fazer com as nossas tecnologias é diversificar e alargar o espectro de aplicação de algumas destas soluções. O nosso progresso foi muito este, portanto, partir de um paradigma em que existem sistemas de grande dimensão, nos quais a pessoa está ligada simultaneamente ao sistema e simultaneamente ao computador. O exemplo que vos falava há pouco dos 2 atletas e dos cabos é precisamente isto, e este é um cenário que permite algum insight sobre aquilo que é a atividade fisiológica da pessoa, mas que limita a utilização a um espaço físico, por isso a pessoa tem que estar no mesmo espaço físico dos dispositivos de recolha. Nós demos um salto, bem, e além da dimensão que também é limitativa, nós demos um salto intermédio que foi garantir que reduzimos o tamanho do sistema a algo que cabe no bolso da pessoa, que consegue ser transportado numa mochila, que tem um nível de utilidade maior. Fomos um bocadinho além, introduzindo a componente de transmissão sem fios, e temos progredido no sentido de garantir que tratamos muito bem esta realidade do wireless. Quando nós estamos a falar em transmissão sem fios de sinal e em eletrónica de amplificação de sinais muito tenues, portanto estamos a falar de sinais na casa dos 1000 volts, por exemplo, um sinal elétrico muscular é algo que anda nessa ordem de grandeza, e quando nós combinamos as duas realidades, elas não são necessariamente compatíveis. Por isso é que muitas vezes, quando nós entramos num hospital, a primeira coisa que os profissionais dizem é: desliga o telemóvel, porque o telemóvel vai interferir com as medições. E nós o que dizemos é precisamente o contrário, é: liga o telemóvel, porque é muito mais fácil de ver as coisas no telemóvel do que no monitor que tem ali à sua cabeceira. E para isso foi preciso desenhar a eletrónica de uma forma muito particular para garantir que é compatível com esta realidade. Nós vemos inclusive uma das memórias assim mais curiosas que nós temos do início da empresa é irmos a uma feira, há uma feira anual chamada Médica na Alemanha, que é a maior feira na Europa de tecnologias médicas, e nós, depois de termos criado a empresa, vamos visitar esta feira e vemos lá um concorrente que tem um grande breakthrough na sua tecnologia, que é a capacidade de transmissão dos sinais sem fios para um computador. E neste cartaz que fazia o anúncio deste grande breakthrough, tinha lá uma nota em baixo a dizer: mas nós recomendamos os cabos porque não introduzem ruído no sinal. Ou seja, aquilo que nós estávamos a conseguir providenciar para o mundo era algo que os concorrentes estavam a tentar fazer, mas que não conseguiam fazer com a mesma qualidade. E foi aí que nós identificámos alguns dos nossos pontos de diferenciação. E estamos a progredir. Continuamos a progredir no sentido de garantir que as tecnologias são mais usáveis, por isso eliminar a dependência de uma unidade central, estar ligada à pessoa por cabos, e para garantir que temos coisas muito miniaturizadas e próximo do ponto de aquisição. Portanto, se nós queremos adquirir um sinal no músculo, é lá que o sensor tem que estar para garantir a máxima qualidade do sinal. E um outro aspecto que é muito importante, que é o empowerment da pessoa, garantir que aquilo que nós extraímos do corpo da pessoa é algo que tem significado para os técnicos, mas que tem significado para a própria pessoa também. E é aí que está a grande mais-valia nestas áreas hoje em dia. Um exemplo de materialização deste conceito, portanto, o que nós temos aqui é o espírito de funcionamento da empresa. Um exemplo de como isto se traduz numa ferramenta prática é o Bioplux Clinical. O Bioplux Clinical, de forma muito sumária, é um sistema que apoia o trabalho de reabilitação física, de fisioterapia, que é realizado nas clínicas. Ainda hoje, se vocês forem a algumas clínicas de fisioterapia, os fisioterapeutas têm um trabalho muito manual. Eles trabalham muito com a pessoa, muito baseado em treino motivacional, portanto eles veem que a pessoa não tem uma estratégia correta de movimentação do braço, por exemplo, e eles treinam com a pessoa, tocando na pessoa e fazendo algumas técnicas de manipulação para garantir que o braço comece a movimentar-se na posição correta. Mas o que nós temos capacidade de fazer, e isto é muito limitado, quando vocês pensam na possibilidade de diagnóstico, por exemplo, ou de acompanhamento ao longo do tempo que isto permite, é muito redutor, porque é uma medida muito subjetiva, a medida do toque. E o que nós conseguimos fazer é introduzir um outro nível de avaliação, um nível mais mensurável, em que com os sensores ligados à pessoa nós conseguimos traduzir aquilo que são as intenções do clínico para ecrãs gráficos muito intuitivos e muito fáceis de utilizar. Por exemplo, nós chegamos a assistir a algumas sessões onde o clínico pedia à pessoa para levantar o braço a 90 graus e dizia: tem que fazer este movimento sem ativar o trapézio.
Eu hoje já sei que o nosso corpo tem um trapézio, mas até há uns anos atrás eu não sabia que isso acontecia. Se eu pensar no meu avô ou em alguém que não tem o mesmo nível de proficiência técnica que eu tenho, para ele vai ser ainda mais difícil de interpretar estas instruções. Mas se eu conseguir traduzir isso para uma barra verde e vermelha, ou uma barra que fica verde quando eu estou a fazer tudo bem e que fica vermelha quando estou a fazer tudo mal, e esconder a complexidade do processamento, toda a complexidade técnica ficar ali encapsulada, aqui eu tenho uma ferramenta verdadeiramente diferenciadora. E aquilo que antes era o trapézio passa a ser uma instrução de todas as barras têm que estar verdes. E é isso que nós conseguimos introduzir. Portanto, o Bioplugs Clinical é hoje um exemplo daquilo que tem sido o nosso progresso de criação de tecnologia, muito motivado por oportunidades de mercado que são reais. Com a nossa caixinha de medição, nós abordamos alguns profissionais da área clínica. Nós trabalhamos, a equipa da Plug, só para terem também uma ideia, é uma equipa maioritariamente técnica, por isso o nosso know-how é na área da engenharia. Aquilo que nós fazemos é colaborar ativamente com profissionais das áreas clínicas, das áreas das ciências do desporto, que nos ajudam de forma muito sinergética a transferir aquilo que é o know-how deles para ferramentas utilizáveis no mundo real. E nestas interações nós chegamos ao contacto de um fisioterapeuta em particular que nos descreve o mercado nesta perspectiva, que é 1 em cada 3 mulheres depois da gravidez tem problemas de incontinência urinária. Os infartos, 1 milhão de pessoas têm infartos anualmente só na Europa e sobrevive necessitando depois de cuidados de saúde. E outro número que para mim é impressionante é, por exemplo, só no Reino Unido, cerca de 12 milhões de dias de trabalho são perdidos por causa de posturas incorretas ao computador e coisas relacionadas com o local de trabalho. E todos estes são problemas que levam centenas de pessoas diariamente às clínicas de fisioterapia. E, por outro lado, os fisioterapeutas necessitam de ferramentas mais eficazes. Portanto, não é só com a manipulação que nós conseguimos ter a realidade completa do que se passa com a pessoa. E nós conseguimos dar essas ferramentas. Portanto, nós conseguimos pegar naquilo que são as nossas tecnologias, empacotar tudo numa embalagem muito interessante. São coisas que nós não aprendemos propriamente na escola, mas que depois no mundo real temos que voltar a elas. Portanto, é preciso haver uma experiência quase Apple, em que a pessoa tem uma sleeve que envolve uma mala, depois dentro da mala tem todas as ferramentas que são necessárias e temos hoje uma solução-chave na mão composta por um hardware que já vem pré-configurado, por um software muito intuitivo e muito utilizável e depois com outras competências à mistura mais na área de business, em que nós temos que perceber como é que as pessoas nos vão comprar os nossos produtos e em que formato é que podem ser mais utilizáveis ou em que a adesão pode ser maior. Portanto, tudo isto são áreas onde nós temos que nos focar e algumas delas transcendem obviamente a componente técnica e muito do que aqui está hoje aparece como uma mala pré-formatada e muito interessante, mas tudo o que aqui está faz parte de uma experiência acumulada que nós fomos ganhando ao longo do nosso progresso. Inicialmente nós vendíamos os equipamentos com um CD de instalação, mas começámos a perceber que isso não funcionava porque a pessoa instala o CD no seu computador, depois sai uma nova versão do Windows, o instalador anterior já não funciona, depois há um vírus no computador, a base de dados fica toda perdida e há um conjunto de complexidades que começam a surgir onde nós pensamos é melhor integrar logo um computador no kit. E assim é o computador do biofeedback. Isto é uma coisa que as pessoas recebem muito bem. Portanto, todo este percurso tem sido centrado em torno de angariarmos a equipa, juntarmos a tecnologia e garantir que direcionamos aquilo que é o nosso trabalho para as necessidades do cliente. Isso é muito importante quando nós pensamos neste tipo de empreendimentos. Tal como mostrava há pouco, aquilo que nós conseguimos concretizar são coisas deste género. Isto é um exemplo de uma interface de biofeedback, do chamado treino de recuperação físico baseado em biofeedback, onde o objetivo é apenas existir uma barra em que, quando a pessoa está a contrair o músculo corretamente, a barra fica verde, existe um contador de tempo que monitoriza o tempo de contração que foi concretizado e onde depois o próprio software diz à pessoa quando é que ela tem que descansar. E isso tem que ser feito de forma repetitiva. E isto são ferramentas que, por simplesmente, não existiam neste formato e que hoje o fisioterapeuta consegue com muita facilidade parametrizar. A pessoa fica de alguma forma autónoma a realizar algumas das tarefas e liberta o fisioterapeuta para conseguir apoiar outras pessoas, para conseguir fazer outro tipo de trabalho mais qualitativo. E mais, como nós estamos a medir, ele consegue ter um registro que de facto é comparável entre diferentes alturas do dia e entre diferentes alturas de recuperação. E como o sistema é tão simples, é algo que a própria pessoa pode levar para casa. E no fundo aquilo que nós temos hoje é um sistema
muito completo, que introduz todos os conceitos de base de engenharia, de investigação que temos vindo a desenvolver aqui nos laboratórios e que faz parte da nossa competência de base, mas que encapsula tudo isso numa forma que, para o utilizador final, é muito intuitiva e usável, de facto. No fundo, esta tecnologia de base que dá origem a este produto já se dividiu hoje dentro da área clínica numa linha de produtos diversa. Portanto, nós temos desde variações mais orientadas para um público educacional, versões para utilização pessoal, versões para utilização em casa, versões para utilização na universidade. Portanto, é um ecossistema de produtos hoje em dia. E tanto as plataformas tecnológicas que temos vindo a desenvolver, como esta filosofia de trabalho, dá origem a tecnologias que são aplicáveis a outras áreas e que já elas degeneraram noutros tipos de produtos. Portanto, a nossa forma de trabalhar é desenvolver tecnologias core, que passam pelo desenvolvimento dos sensores, pelo reporting, pela transmissão sem fios de sinais, desenvolver várias funções macro sobre estas ferramentas de base, olhar para o sinal que vem de um sensor de atividade muscular, extrair parâmetros relacionados com essa ativação, perceber tempos de ativação, sequências de ativação entre músculos, determinar a frequência cardíaca a partir de sensores de ECG, detectar quedas, portanto, desenvolver funções de mais alto nível e com isso criar produtos inovadores. E, no fundo, ainda que o Star Product seja o Bioplux Clinical, nós hoje temos um portfólio de produtos que varia desde a área da saúde, não só na aplicação da fisioterapia, como também no ambiente assisted living, portanto, garantir que temos possibilidade de monitorizar pessoas em permanência, tanto nas suas casas como em lares de idosos, produtos mais orientados para a investigação e produtos também para a área do desporto, onde temos aqui sistemas a funcionar já no Centro de Alto Rendimento do Jamor, também em Rio Maior, e onde vários atletas passam anualmente, centenas de atletas passam anualmente para serem avaliados. Portanto, tudo isto é o resultado de um trabalho que começou, teve a sua gênese no seio da investigação, mas que hoje vive numa realidade empresarial, também em sinergia com o meio da investigação, mas numa realidade mais empresarial. Algumas das coisas que conseguimos alcançar durante este percurso, além de todo este manancial tecnológico, nós temos já o Bioplux Clinical classificado como um dispositivo médico de classe 1, conseguimos ter a marcação CE para a comercialização do dispositivo e já fomos distinguidos em vários fóruns internacionais e nacionais também pelas nossas competências. Portanto, alguns dos reconhecimentos principais que tivemos foi num fórum em Barcelona, ganhámos o prémio da maior inovação num painel que tinha como avaliadores representantes de Philips, Siemens e outras empresas muito reputadas na área da saúde, que olham para as tecnologias que estão a sair de Portugal, que estão também a saírem parte aqui desta casa, e que dizem que esta tecnologia é uma tecnologia onde vale a pena apostar. Num outro evento dinamizado em conjunto com o MIT, no âmbito do programa MIT Portugal, ganhámos também um primeiro prémio na categoria das ciências da saúde. Não ganhámos o primeiro prémio do concurso, mas foi mais um outro reconhecimento onde temos observadores externos a olharem para a nossa produção tecnológica e a dizer que sim, que vale a pena continuar. E no fundo, esta é um bocadinho a visão daquilo que temos feito, daquilo que foi a gênese da empresa, e estava agora disponível para as vossas perguntas, para ser também uma coisa um bocadinho mais interativa. Sim. Alguém tem dúvidas? Ok. Já agora, antes da dúvida, eu aproveitava para pedir desculpas por esta palestra ser um bocadinho rápida, mas o nosso objetivo foi tentar colocar uma palestra de empreendedorismo todos os dias. Portanto, a Plux representa o empreendedorismo hoje, e é por isso que nós estamos a fazer uma palestra de meia hora. Está bem? Pronto, é um bocadinho rápido. Mas pronto, fica aqui a dúvida, vamos só fazer uma dúvida. Sim. Tá bem? E pedia para contactar... Nós temos duas, não sei se dava para pôr-nos duas pessoas que fizeram a pergunta. Se não falamos lá fora também não tem problema. Certo. Okay. Boa tarde, Pedro Louzan. A minha pergunta é, também para não perceber um pouco da sua apresentação, portanto, já percebi que existem muitas competências dentro da Plux, mas vocês fazem efetivamente os sensores ou basicamente é a eletrónica de processamento, tanto acondicionamento e processamento de sinal, tanto, ou seja, fazem todo o sensor, vamos já ver o sensor com S maiúsculo, ou com os sensores efetivamente propriamente ditos são comprados? Porque isso a nível de certificação, não sei o que, tem implicações diferentes, não é? Nós não vamos ao nível do transdutor,
por isso os amplificadores operacionais e tudo mais nós não fazemos, mas o sensor, o desenho do sensor é feito por nós e isso também nos dá uma flexibilidade muito grande para garantir que temos melhor qualidade de sinal e tudo mais. Depois há alguns sensores mais específicos que estão comercialmente disponíveis e que alguns clientes preferem utilizar. Eu estava a pensar, por exemplo, em goniómetros, sensores de força, onde aí já são perfeitamente, são commodities e não vale a pena o investimento da criação do próprio sensor. Por isso nós temos trabalhado mais ao nível da integração. Fazem interface com os sensores magnéticos. Sim, se bem que no caso do ECG, do EMG e de alguns outros sensores, nós desenhamos o próprio circuito, fazemos a montagem do circuito, não é uma coisa que compramos já montado. Certo, ok. Obrigado. Pronto, alguém tem mais alguma dúvida? Boa tarde. Eu gostava de saber qual tem sido a aceitação no mercado dos vossos produtos. Uma vez que falou em produtos muito diversificados, muito especializados, no fundo acabam por ser para o pessoal hospitalar ou para uma pessoa utilizar em casa, se tem havido bastante aceitação ou não no mercado? Sim, essa é uma boa questão. No seio da investigação, nós temos tido uma muito boa aceitação, portanto, nós somos hoje reconhecidos como uma empresa de referência na criação deste tipo de tecnologias. E isso para uma startup portuguesa a trabalhar nesta área da saúde é muito relevante. Na área clínica, nós temos uma receptividade muito boa, mas temos-nos defrontado com alguns problemas, nomeadamente a falta de sensibilização de alguns profissionais para este tipo de tecnologias, e que no fundo são processos que precisam de alguma mudança de mentalidades, que se trabalha mais a longo prazo. Mas de qualquer forma eu penso que nós também temos procurado as estratégias certas para garantir que esse processo é mais simplificado. Por isso estamos a ir às escolas, estamos a trabalhar com as camadas mais jovens que depois vão utilizar estas tecnologias no seu dia-a-dia e tudo isso no fundo é a construção de um caminho que vai permitir que a aceitação seja muito maior. Mas nós hoje em dia, portanto, a Plux tem neste momento 20 pessoas a trabalhar na equipa o tempo inteiro. Nós temos um escritório em Lisboa, aqui na 5 de Outubro, e temos uma pequena unidade de produção na periferia, e estamos presentes já na Europa em 5 países e growing, portanto é uma abrangência que está a crescer, por isso eu considero que temos uma aceitação interessante, mas que vai ser maior ainda nos próximos tempos, seguramente. Muito bem. Obrigado, pronto, eu se calhar vou dar por terminada a ação. Eu gostava de agradecer ao engenheiro Hugo Silva por ter feito esta flash conference, não é? Muito à pressa, mas eu pedi a todos era que chateassem o engenheiro Hugo Silva lá fora se tiverem dúvidas, porque as jornadas são feitas para nós, para a plateia, não é? E não tenham medo de perguntar aos oradores, não tenham medo de colocar dúvidas, tá bom? Muito bem. Pronto, espero que o engenheiro Hugo Silva não tenha problemas em ter dito isto. Mas pronto, obrigado a todos por terem vindo. Muito bem.